Olá, irmãos, tudo bem? Bom, continuando os nossos vídeos falando sobre a justificação pela fé, ou seja, a salvação pela fé, nós estamos fazendo uma série de vídeos, falando que, na verdade, a nossa salvação não vem somente pela fé no Messias e nas suas boas novas, no seu evangelho que ele nos trouxe, mas sim na prática das boas novas. Infelizmente, muitos irmãos ainda, muitos que estão nos apriscos da religião e outros que saíram do aprisco da religião e outros ainda que acreditam no nome de Yahushua, ainda creem que só basta termos fé em seu nome, fé na pessoa do Messias e na sua obra e no seu evangelho, nada mais. E esquece de que a grande importância da prática do evangelho que o Messias sempre passou, essa importância da prática do evangelho das boas novas. Ele mesmo disse que o tempo tinha chegado, que o reino dos céus estava próximo, que nós devíamos nos converter das nossas más tendências e inclinações, crer no evangelho e também praticar esse evangelho, porque não adianta nada cremos no nome de Yahushua, não adianta nada cremos na sua obra e não praticamos aquilo que ele nos ensinou. Bom, para que possamos comprovar que a prática do evangelho das boas novas é essencial para a nossa salvação, vamos ler capítulo 12 de Lucas, versículo 35 em diante, que diz o seguinte: Messias fala o seguinte: as cinturas vos sejam cingidas e acesas as lâmpadas, sede como homens que esperam o Senhor de volta das festas de casamento, para lhe abrirem logo que chegar e bater. Felizes os servos que o Senhor achar vigiando. Então, muito importante essa palavra, vigiando. Que vigiar não é somente ficar olhando, só observando, mas sim o que? Praticando aquilo que o Messias nos ensinou. Em verdade vos digo, ele cingirá o avental e os fará sentar-se à mesa, e se prestará a servi-los. E se chegar à meia-noite ou às 3 da madrugada, e assim os encontrar felizes, serão eles. Então o Pai quer que a gente fique o quê? Vigiando, até a sua chegada, até a sua vinda. Vós bem sabeis, se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar-lhe a casa. Estais, pois, preparados, porque a hora em que menos pensais virá o Filho do Homem. Então, se o homem soubesse, o horário que o ladrão iria roubar a sua casa, ele ia ficar vigiando. Mas não só vigiando a casa, ele iria o quê? Além de ficar alerta, ele não deixaria que o ladrão roubasse. Então é o agir, Nós temos que sempre agir, a palavra ação, agir conforme o Messias pede para que nós vivamos. Disse-lhe Pedro: Senhor, é para nós que dizes essa parábola ou para todos? O Messias respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor porá à frente dos empregados para lhes dar no tempo devido a porção de trigo? Feliz o servo que ao chegar o Senhor encontrar agindo desta forma. Olha só, agindo desta forma, Quando o Senhor, quando o Pai, quando Yahushua voltar, no fim dos tempos, Ele quer que nós estejamos o quê? Agindo como? Sendo fiel e prudente, E ser fiel e prudente não é somente ter fé, mas sim o que? Praticar aquilo que o Messias nos ensinou.
em verdade vos digo, confiará a ele todos os bens, né? Então, se o Messias chegar nesse momento, e observar que existem servos fiéis e prudentes à sua palavra, aos seus ensinamentos, ele vai colocar esse servo como ele confiará a esse servo todos os seus bens, em detrimento do outro. Olha só. Mas se o administrador disser consigo, o Senhor tarda a vir, e começar a espancar os empregados e empregadas, e comer e beber e embriagar-se, o Senhor chegará no dia em que menos esperar, e a hora em que não souber, o afastará do cargo, destinando-lhes a sorte dos infiéis. O servo que, conhecendo a vontade do Senhor, não se preparou, nem agiu de acordo, será açoitado com muitos açoites. Enquanto aquele que, desconhecendo-lhe a vontade, fizer coisas dignas de castigo, será açoitado com menos açoites. A quem muito se deu, dele muito se exigirá, e a quem muito se entregou, muito lhe pedirá. Então observe aqui que nós temos dois administradores, né? Um que é o fiel e prudente, que faz a vontade do Pai, que age de acordo com o Pai. Esse o Pai vai se alegrar, né? Quando Yahushua retornar, né? Esse Yahushua, ele vai se alegrar quando ele retornar, e vai lhe dar todos os bens para que possa administrar. Agora, aquele outro administrador, ele é administrador, ele crê no Messias, ele crê em Yahushua, né? Ele crê na sua obra, no Evangelho, mas ele sabe da vontade do Messias, mas ele não age de acordo, e não se preparou e não age de acordo com a vontade do seu Senhor, do Messias, né? Mas ele começa o quê? A beber, a comer, a espancar os outros empregados e empregadas. Ou seja, não está agindo de acordo com o Evangelho, de acordo com a vontade do Messias. O que o Messias falou? Será açoitado com muitas açoites. E ele diz o seguinte: quem muito foi dado, né? Quem muito foi dado, muito se pedirá, né? Olha só, a quem muito se deu, dele muito se exigirá. Aquele que pouco se deu, pouco será exigido. Ele mesmo fala aqui, olha só: enquanto aquele que, desconhecendo a vontade, ou seja, quem desconhece a vontade do Messias, muitas vezes aquelas pessoas que não conhecem o Messias, que não conheceu o Messias, existem pessoas assim, que não conhecem o Messias, que não é o Evangelho. Dessas pessoas, se elas fizerem coisas dignas de castigo, será açoitado com pouco açoite. Mas a quem muito se deu, dele muito se exigirá, e a quem muito se entregou, muito lhe pedirá. Então, nós que conhecemos o nome de Yahushua, nós que conhecemos o seu Evangelho, as suas boas novas, nós que sabemos a vontade do Messias, e se nós não praticarmos, se nós não sermos um administrador fiel e prudente, se nós não praticarmos o seu Evangelho, e ao contrário, começamos a espancar o nosso próximo, a agir em desacordo da vontade do Messias, quando ele chegar, nós seremos muito castigados, porque ele nos deu muito. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, aquela história, aquela ideia de que só basta crer no Messias e no seu Evangelho e não agir conforme ele nos ensinou, é mentira. É mentira. Então, o que o Messias quer de nós? Que nós cremos em seu nome, que nós cremos no Evangelho,
que nós nos convertemos, ou seja, saímos dos nossos pecados, das nossas más inclinações, e além de conhecer a vontade dele, que nós agirmos de acordo com a sua vontade. Pessoal, até o próximo vídeo.